biólogo, ele é nacionalista. Eu conheço, tá? Isso, sempre conversamos sobre isso. Mas hoje você se afastou da esquerda, correto? Correto. Se afastou, inclusive, porque não era ouvido, né? Você não tinha espaço de falar, de discutir seriamente. Eu já vi o Aldo falando sobre isso. A esquerda ela está tomada por pauta identitária. Não existe outro assunto a não ser todos. E é uma coisa impressionante. Eu lembro que eu fui candidato pelo Rede e quando cheguei lá para falar sobre a perspectiva do trabalhador, eu tive que ouvir vários discursos antes. Como, por exemplo, vote em mim porque eu sou mulher. E a outra, por sua vez, que também é candidata, vote em mim porque eu sou mulher e sou negra. E o outro, vote em mim porque eu sou mulher trans, negra, tatuada e macumbeira e não sei o que. E da favela. E da favela. E quando eu ia falar sobre o meio ambiente, a história era, não, você tem que ser vegano. O que caralhos tem a ver vegano com o meio ambiente? É apenas uma patricinha, um mauricinho, que come produtos ultraprocessados, carne de hambúrguer, e acha que salvam o mundo fazendo isso. Isso não é... Eu estava mais interessado com a comida na mesa do prato do trabalhador. Não importa se o ovo era da granja ou se o ovo era da galinha feliz. Eu queria esses ideais. Só que, como o próprio Aldo, eu já vi ele falando isso, né? A esquerda ficou tomada por esse tipo de ideologia. E eu não tenho mais como... está no local onde você não é ouvido. Abandonou o projeto nacional. Aldo, uma coisa importante, inclusive pra gente puxar isso. Veja, quando eu era criança, eu ouvia muito, inclusive nas minhas aulas, que eu sempre fui um ávido estudioso da biologia, era de que a indústria era uma coisa muito malvada. Cubatão toda hora passava na televisão como o grande desastre ambiental do mundo. O que nós fizemos? Nós nos desindustrializamos. As indústrias, que por leis muito punitivas, inclusive, que muitas que não são educativas, o objetivo de um fiscal ele é punir, não é educar nem trazer soluções, as nossas indústrias elas foram saindo do nosso país. A China, quando eu era criança, era um país com uma renda menor do que a do Brasil. E ele foi se industrializando, e nós condenando a indústria. Chegou ao ponto de, na pandemia agora, a gente não ter máscara de pano. Tem máscara de pano. Você teve que encomendar máscara de pano da China para chegar aqui, para as pessoas poderem ser autorizadas a ir para a rua. Ora, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis são reconhecidas no Rio de Janeiro como fábrica de calcinha. Não é possível que não podia inverter a máquina, botar uma calcinha na cara e fazer uma máscara de calcinha. Claro, fiz um exemplo não, do sim. Mas é isso, e a gente não faz. Nós nos desindustrializamos quanto a isso. E a indústria sempre foi tida como uma malvada. A indústria que melhor paga os salários, tem as melhores distribuições. E, no entanto, com o nosso agronegócio, eu vejo isso o tempo inteiro. Inclusive, eu fui acusado várias vezes, como medida ofensiva, que é o que eles têm para mim, era dizer que eu sou um biólogo do agro, porque eu digo que o javali é uma praga exótica e tem motivos científicos para exterminar. Mas não é o agro que sustenta o Brasil? O agro, ele não traz parte dinheiro. do Brasil, exato. Mas o dia que o javali invadir a plantação de maconha deles, aí eles vão ser a favor do fim do javali. Tu espera. Aí vai ter um monte de vegano, mata o javali. Entendi, cara. Vai ter que chegar nesse nível, Vai ter que chegar nesse nível. E aí o que acontece? Você tem uma demonização do agronegócio da mesma maneira que eu vi com a demonização da indústria. Veja, o que nós temos que fazer é unir a indústria, o meio ambiente e o agro. Eu consigo preservar, eu consigo produzir e eu consigo produzir melhor, porque eu não tenho como admitir, por exemplo, que a gente produza a soja, envie para o exterior e compre óleo já refinado. Na China, você tem lá, dentro do próprio local, onde você tem a colheita, você tem uma indústria. Você joga o arroz, você bota a carpa junto com o arroz, você bota o caranguejo, você bota o pato, sai filetado a carpa, o caranguejo sai enlatado, o arroz sai ensacado, a indústria já está dentro do local. Eu estava agora na caça do javali e vi lá um local onde você tem o boi confinado. E a ideia é que eu falei, poxa, por que vocês não têm aqui já o frigorífico? Cara, o cara só lavou milho. Ele só lavou o milho. E o milho ficou aquela água ali. O fiscal foi lá e disse que o caldo estava indo poluir o rio. Se o peixe ver aquele caldinho, ia amar. Não tem poluição aí. Mas o cara não estava poluindo, eu vi. E como é que... Ele disse assim, eu não consigo nem fazer isso aqui que eu tomo uma multa. Imagina se eu botar um frigorífico.
as nossas indústrias, Uhum. elas são punidas por leis que não são educativas. Só para passar pro Aldo e contextualizar, toda a prefeitura, eu sou da prefeitura, toda a prefeitura tem um topógrafo, um engenheiro, o biólogo, etc. Você imagina um senhorzinho que trabalha como faxineiro e a filha dele tá grávida e ele precisa fazer um cômodo e ele tem R$500 para fazer esse cômodo e ele começa a construir num local onde, se ele continuar aquele puxadinho, aquela casa vai cair. O que o fiscal da prefeitura faz? Vai lá e multa aquele cara e ele vai continuar a obra porque ele não tem mais dinheiro, ele precisa resolver o problema. Por que as prefeituras, por si só, já não têm uma planta pronta? Para ao invés dele ser Padrão. uma planta padrão, para ao invés dele ser punido, para que ele seja educado. Primeiro chega um engenheiro lá, olha, o senhor está construindo aqui, ó, aqui está uma planta gratuita. Nós temos para você, toma impressa, porque ele não vai saber entrar na internet, ele não sabe. Tá aqui, ó. Na segunda vez que eu voltar aqui, se você não tiver cumprido a planta, aí sim você vai ser punido. Certo. Então você tem Pra construir o cômodo você lá, né? tem esse serviço gratuito com os funcionários que estão lá, Já muitas tão das lá, né? vezes sem fazer nada, mas que foram doutrinados pela nossa política econômica de que você deve de punir. E isso vale para todas as esferas, municipal, estadual e federal. E é assim que são feitas com as nossas indústrias e com os nossos, com a galera da agricultura, com o agronegócio. Ao invés de se chegar e olha, faz dessa maneira que vai dar certo, não. A primeira coisa são punições milionárias. E como você vai fazer isso? E por que você faz isso? Eu agora tive um... Só para finalizar, Aldo, eu sei que eu tô tomando muito tempo, Não, fala aí. mas eu tenho um amigo do Ibama que tava... Inclusive ele saiu agora, ele pegou uma licença. Ele tava dizendo que tinha um processo onde tinham 2 fazendas. Uma fazenda pegou fogo, foi uma coisa proposital, inclusive. Tudo bem. Tem que ser punido, porque o cara botou fogo e espalhou. E, ok, só que o fogo espalhou e tinha uma fazenda lateral. Essa fazenda não pegou fogo. Não pegou fogo. O fogo não foi até lá. Esse camarada da fazenda A foi punido. E no GPS, quando o fiscal amigo dele foi lá, a fazenda B tinha um pedacinho dentro dessa fazenda que pegou fogo. Mas é um erro. É um erro de topografia. Ela não foi afetada, ela não pegou fogo e ela foi multada ao ponto do cara não poder fazer a produção dele. E quando esse meu amigo perguntou, mas peraí, por que você fez? Esses caras são do agro, o agro tem que se fuder mesmo. Essa ideologia que nós temos é uma ideologia punitiva, ao invés de termos uma ideologia educativa e uma ideologia de unidade, que nós não estamos tendo. Essas ideologias estão entrando em todos os órgãos, seja ambiental, estadual, Ministério Público, etc. Exatamente. E o que acontece? O que acontece é que você substituiu no Estado brasileiro a política da extensão. A extensão o que é? É a orientação pela política de comando e controle. O que é comando e controle? Ao invés de você mandar alguém para orientar um agricultor ou alguém que está fazendo uma reforminha na sua casa, para dizer, olha, faça desse jeito que assim dá certo. Você manda alguém com um talão de multa, aí multa, embarga a fazenda ou a obra, pune e não resolve o problema. Porque depois o cidadão, de alguma forma, como ele explicou, vai continuar fazendo o que ele estava fazendo antes. Ao invés de enviar alguém com um talão de multa, por exemplo, numa fazenda, envia um técnico que vai orientar o cidadão. E essas autuações, com base na lei dos crimes ambientais, que prevê um princípio, que é o princípio do dano de terceiro. O que é o dano de terceiro? Você é responsável mesmo que você não tenha causado o dano. Se alguém entra na tua fazenda e toca fogo, você é o responsável. Se alguém passa na tua fazenda e mata um animal silvestre, você é o responsável. Se alguém numa fazenda vizinha toca fogo e a fumaça passou por cima da sua fazenda, o satélite vai acusar que você tocou fogo porque teve fumaça na sua fazenda. Você está compreendendo a gravidade da situação? Loucura. Então é isso. Então alguém tocou fogo aqui, a fumaça lavada pelo vento, passou por várias propriedades. Todas elas vão ser autuadas porque hoje a autuação é por satélite, ela não
exige mais a presença física Pra do isso tá fiscal. funcionando direitinho, então, o Estado. Né? Claro, porque tem convênio desses órgãos do INPE com o Ministério Público, e o Ministério Público tem lá as informações, os órgãos ambientais também Tecnologia. têm. Pra Então, arrancar dinheiro, os caras são bons, né? O Estado não é funciona só com a pra beleza. arrancar Mas é só uma dinheiro. questão de bom senso. é arrancar dinheiro e bloquear a atividade econômica. Bloquear o time da... Exato. É isso que eu queria Podia ter bom senso. aproveitar. O técnico, o fiscal que vai lá, ele tem que ter bom senso. Sim. De entender, olha, isso aqui é uma existe. fumaça. O que Não existe é a existe. ideologia da punição. É O isso que eu- mesmo, como você disse. eu O cara queria- é da agricultura, então ele é um criminoso. Aproveita, sem contar- Aldo, e coloca também essa questão do quanto, na questão nacional, por exemplo, a atuação do governo está bloqueando o desenvolvimento do país. Eu queria focar nessa questão econômica. A Marina Porque- Silva é a melhor ministra É da isso. agricultura que existe. A minha Da ideia, França. o meu conceito é esse. O Brasil é um país rico. O Brasil tem a maior fronteira de agropecuária do mundo. O Brasil tem a maior fronteira de mineração do mundo. O Brasil tem a Amazônia. O Brasil tem terras raras em todo o território. Vou no Rio Grande do Sul, tem terras raras. Sul de Minas, Poços de Caldas, Andradas, aquilo ali, terras raras. Aqui no Triângulo, terras raras. Rondônia, terras raras. Goiás, terras raras. Amazônia, Roraima, é difícil você encontrar uma área de Roraima que não tenha terras raras. Agora, tudo isso interditado institucionalmente. Não é uma interdição por falta de capital. Os americanos botaram 14 bilhões de reais numa mina licenciada lá em Goiás. A única do Brasil licenciada em terras raras, 14 bilhões de reais. Então, não é capital, não é tecnologia. A interdição é uma interdição institucional. É o IBAMA, FUNAI, o Ministério Público, o ICMBio, os órgãos ambientais dos estados, porque como a legislação é uma legislação partilhada, o município legisla sobre meio ambiente, o município pode ter órgão ambiental, o estado tem órgão ambiental, E o Ibama, a União tem órgão ambiental. Então, todo mundo pode legislar. O vereador pode legislar, o Estado pode legislar, a União legisla. Se a obra, por exemplo, uma rodovia, uma ferrovia, sei lá, um rio, ele é interestadual, é norma nacional que incide sobre aquela atividade. Se a atividade é coberta por uma legislação nacional, a agricultura, tem o Código Florestal, a mineração ou a energia, tudo isso dá ao órgão do Estado, da União, do Estado, do município, o poder de legislar. Então, eu vi uma declaração, inclusive, de uma empresa estrangeira que disse, olha, eu vou embora do Brasil, essa matéria saiu no Estadão, mas vai embora do Brasil por quê? Ele disse, porque eu vou precisar de mais de 600 licenças, que é uma obra interestadual. Todo município tem que dar uma licença, o Estado tem que dar uma licença, o Ministério Público interfere, o IBAMA interfere, todo mundo interfere, não tem como ficar aqui. O custo, Brasil, da interdição é muito elevado. Ou você desinterdita o Brasil e afasta essas corporações controladas de dentro por esse Estado paralelo das ONGs, ou você afasta essa gente, ou o Brasil é um país inviável. Lula fica dizendo, as terras raras são do Brasil. Não são do Como que Brasil. explora? Estão sequestradas essas terras raras por essas corporações. Essa é que é a verdade. O Brasil poderia ter um fundo soberano de terras raras. Poderia antecipar royalties de terras raras. Poderia fazer das terras raras, segundo o... Olha, pessoal, presta atenção nesse dado. Isso é um dado do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID. Pode procurar na internet. O Brasil, segundo o BID, tem terras raras que valem o dobro do PIB do Brasil. Vamos prestar atenção nesse número. Segundo o Banco... Eu estou citando o BID porque despolitiza o debate. Não é a oposição ou a situação. É o BID que está dizendo que o Brasil tem, das terras raras conhecidas, o dobro do PIB. Então vamos fazer um cálculo muito simples. Qual é o PIB brasileiro? 2 trilhões e 600 bilhões de dólares. A 5, o dólar, a R$5 o dólar, você tem 13 trilhões de reais no PIB brasileiro. Se as terras raras valem o dobro do PIB, você tem 26 trilhões. Agora, veja um outro número.
O total da dívida pública brasileira são 9 trilhões de reais. Então, com menos da metade do valor das terras raras, o Brasil pode pagar sua dívida pública, resolver o problema dos juros, resolver o problema da taxa de investimento em relação ao PIB. O Brasil, Henrique, não vai ter onde colocar dinheiro. Júnior, não tem onde colocar dinheiro se o Brasil desinterditar. Ah, mas essas terras raras estão debaixo do subsolo. Tudo bem, mas você pode fazer um fundo soberano, você pode emitir títulos lastreados em terras raras, você pode antecipar royalties de terras raras, todo mundo vai estar interessado. O Sacani desde sempre fala que é China, aí tinha o Kuwait, aí na verdade o Kuwait não. Ele tinha uma porcentagem um pouquinho maior do que o Brasil, porém agora o Brasil é o segundo maior O Brasil detentor. é o primeiro. O Brasil é o primeiro. Mais É do o que a China? primeiro, É o de primeiro. longe, Mas- desde que as terras raras estejam disponíveis. É como o petróleo lá do Amapá.